Olá, meus queridos e minhas queridas, que satisfação ter você aqui em mais um vídeo comigo. Meu nome é Fábio Santos Reis e eu sou professor de História. Hoje nós vamos tocar num assunto extremamente interessante, ali já chegando no final do século XIX e que tem tudo a ver com uma série de antecedentes que vão estar chegando na nossa Primeira Guerra Mundial. Vamos ver como é que estava a Europa, sobretudo ali no final do século XIX? Vamos ver como é que estava a Europa após 1871. Vem comigo e vamos ver um pouco sobre a Europa na Era do Capital. Bom, antes de mais nada eu já queria deixar bem claro, o título da aula de hoje é referência a um livro chamado A Era do Capital, de Eric Hobsbawm, que faz parte de uma sequência de 4 livros de Eric Hobsbawm, que ele vai tratando sobre as eras, saindo lá de 1789 e o seu último livro sobre as eras terminando em 1991. O que se trata aqui, essa questão que eu quero levantar com vocês? Eu quero que vocês vejam como é que vai ficar a Europa durante aqui pelo menos uns 40, 50 anos, até chegar ali a Primeira Guerra Mundial. Bom, dito isso, pessoas, eu preciso que você entenda uma série de estruturas que vão acontecer aqui, que vão levar a esses conflitos que lá na frente vamos chegar nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Bom, a Segunda Revolução Industrial, pessoas, ela é extremamente transformadora. Nós podemos dizer aqui que a partir mais ou menos do ano de 1850, nós já estamos vivendo o início da Segunda Revolução Industrial. Primeiramente, eu preciso que você saiba que você vai ter uma ampliação da produção industrial europeia, certo? E essa ampliação da indústria europeia, ela é gigantesca. Várias nações europeias vão se tornar verdadeiras nações industriais. O Império Alemão vai surgir como uma grande nação industrial. A França, mesmo com todos os problemas, ela também desponta como uma nação industrial. A Inglaterra, a maior nação industrial do mundo. E aqui, pessoas, não podemos deixar de ver que a produção industrial europeia vai a passos largos em direção ao avanço. Dentro desse cenário, eu tenho descoberta de novas fontes de energia. Que tipo de novas fontes de energia? Eu vou ter, por exemplo, a energia elétrica. Eu vou ter energia elétrica. Você já pensou como seria o seu dia sem a energia elétrica? Provavelmente, dentro da sua cama, você ia sair digamos assim, com paz. Então a energia elétrica, ela move muita coisa na sua vida, inclusive o dispositivo que você está vendo nessa aula. Então, dentro desse cenário, pessoas, nós temos uma dessas principais energias. Eu tenho outra fonte de energia? Tenho. A energia petrolífera. Eu tenho o petróleo, que também seus derivados são utilizados como fonte de energia. Você sabe muito bem que é a partir do petróleo que vem, por exemplo, a gasolina, que vem o diesel, entre outros elementos, entre outros combustíveis que vêm a partir do petróleo. Então nós temos no petróleo e na energia elétrica as duas principais fontes de energia. Uma outra coisa aqui que você também tem durante esse período são os novos meios de comunicação e meios de transporte. Pessoas, o melhor jeito para você ver isso aqui, tem um filme que todo mundo já ouviu falar e que é uma excelente forma da gente ver como é que isso se expressou durante o período que a gente vai estudar, o filme Titanic. Aí você pensa, nossa professor, mas o filme Titanic fala lá de um romance. Mas ali tem vários elementos da Segunda Revolução Industrial. O próprio Titanic é uma inovação nos meios de transporte. O navio a vapor. O barco a vapor já havia sido feito na década de 1830. E agora você vai ter imensos navios, como por exemplo o Titanic e o Britannic, que era o seu gêmeo, por assim dizer, que são grandes navios cargueiros impulsionados por verdadeiras caldeiras que utilizam carvão mineral como força propulsora. Dentro do Titanic, o que tinha dentro do Titanic? Um carro. Tinha um automóvel dentro do Titanic, pessoas. E aí o que acontece? É outra inovação nos meios de transporte. Nos meios de comunicação, o filme também mostra uma outra coisa interessante. Você tinha um setor exclusivo de meios de comunicação que se utilizava de um instrumento de comunicação muito interessante, o telégrafo. E aí, pessoas, é outro meio de comunicação que está sendo desenvolvido e que também tem lá naquele filme. Temos o telefone, que é um outro meio de comunicação muito interessante que vai surgir nesse período. E que inclusive tem lá dentro do navio. Porque como o navio era muito grande, você precisava se comunicar com rapidez em determinados locais. Como eu estou produzindo muito mais do que eu produzia na Primeira Revolução, eu tenho necessidade de novos mercados consumidores. E isso faz com que entremos no nosso próximo ponto, que é o imperialismo e o neocolonialismo europeu.
Isso vai se refletir principalmente naquilo que conhecemos como partilha da África e da Ásia, que é algo que está bem aqui do lado, certo? Bom, além da necessidade europeia de novos mercados, muitos desses novos desenvolvimentos precisavam de fontes de matéria-prima e de energia. E a Europa sozinha não tinha como, né? As explorações da Europa sozinhas não tinham como desenvolver tudo aquilo que aquela segunda revolução industrial precisava. E agora, então, o que as nações europeias vão fazer? Vão passar a explorar o continente africano. A partir de agora, eu vou ter as nações europeias intervindo diretamente no coração do continente africano e, claro, também lá na Ásia. Então, você tem um aumento da população europeia também como uma outra razão. Primeiro, porque a Europa gerou um excedente de população. Aumentou ao ponto de que os locais lá na Europa, naquele momento, não tinham como abarcar aquela população toda. E segundo, você tinha demanda dessa mesma população por esses produtos que a segunda revolução industrial estava precisando, que estava produzindo e que estava, né, em plena produção, em pleno vapor. Eu tenho em especial duas motivações que a gente pode até destrinchar em três, que vão levar ao neocolonialismo. O primeiro deles é aquela teoria que você já ouviu falar, chamado darwinismo social. Essa ideia do darwinismo social é muito vinculada à sociologia e basicamente significa dizer que uma determinada população vai receber a cultura de uma outra e se ela conseguir assimilar essa cultura, logo ela está pronta para viver em uma civilização, certo? Aquelas populações que não conseguem assimilar essa cultura seriam, portanto, meio que descartadas, eliminadas ou consideradas inferiores. E dentro disso entra essa outra questão que é o chamado fardo do homem branco. E o que seria esse fardo do homem branco? Seria o peso que o homem branco tem de levar essas populações consideradas inferiores na África e também na Ásia, levá-las em direção à civilização. Qual é o problema que isso gera, pessoas? Essa ideia do fardo do homem branco é uma ideia para lá de arrogante do próprio homem europeu, que considera que a sua cultura é melhor do que a cultura daquelas nações, que aquilo que ele acredita ser o certo para se comportar em meio a uma sociedade é o correto de fato para todo mundo, certo? E dentro desse cenário, nós ainda temos uma outra motivação, que são os benefícios para a burguesia industrial, porque agora eu tenho a África também, não só como um mercado consumidor, mas também como um local onde eu posso explorar matéria-prima e, sobretudo, propaganda para o governo europeu. Uma expedição bem organizada e bem sucedida dentro da África, por exemplo, poderia ser uma forma que os governos europeus encontrariam de fazer uma propaganda positiva para a sua política externa e, consequentemente, angariaria apoio para permanecer no poder, certo? E como é que se dá esse processo de dominação dentro da África e dentro da Ásia? Através da chamada partilha afroasiática, que vai ser realizada numa conferência chamada Conferência de Berlim, que acontece durante este período. E, basicamente, as nações europeias vão repartir o continente africano segundo a sua questão pessoal, segundo aquilo que eles acreditam que era certo, segundo o seu interesse naquele continente. Isso significa que a repartição da África não leva em conta nem um pouco, não consideram a vontade das nações africanas. Inclusive, colocam no mesmo território 2, 3, 4, 5 etnias que simplesmente não se suportam e que já tinham problemas entre si. É óbvio que depois que quando o homem europeu vai embora, essas diferenças dentro da África são acentuadas. Isso nos ajuda a entender um pouco sobre os processos de rebeliões e de guerras civis que existem dentro da África. É bem verdade que o que acontece hoje pode não ser culpa direta do europeu, mas dizer que o papel que o europeu exerceu durante esse período não foi relevante também seria algo errado. A nossa bela época, ou aqui em francês, a Belle Époque. Pessoas, esse é um momento muito marcante para a história econômica, social e política da Europa. Por quê? Presta atenção, esse é um momento de grande prosperidade econômica, social da Europa. Por quê, pessoas? Porque agora a Europa está conseguindo colher vários benefícios
da expansão capitalista dentro do capitalismo industrial, da segunda revolução industrial, do capitalismo financeiro, que também está surgindo com muita força, mas, sobretudo, está conseguindo ver o sucesso da política colonial de várias dessas nações. Quando nós estamos falando aqui da bela época, nós estamos falando desse momento onde várias potências europeias, várias nações imperialistas vão estar colhendo, vão estar aqui, desfrutando das suas conquistas imperialistas e da benesse financeira que isso vai trazer para a sua população. Esse é um momento, pessoas, onde o desenvolvimento econômico da Europa é muito forte. Esse é o momento em que a classe média europeia se torna muito poderosa. Esse é o momento, inclusive, pessoas, de um desenvolvimento social, mas também de um desenvolvimento cultural. A cultura também vai estar surgindo ali na Europa. Muito desse desenvolvimento econômico vai ajudar o surgimento das chamadas vanguardas artísticas europeias. Vanguardas essas pessoas que vão estar produzindo arte ali na Europa, certo? Uma outra questão que é muito interessante ainda dentro dessa questão cultural é que, por exemplo, uma das coisas que vai surgir aqui no final do século XIX é o cinema. Lembre-se dos irmãos Lumière, que vão começar a produzir alguma coisa muito semelhante do que você conhece hoje como cinema. Então a produção cultural no final do século XIX também é uma das consequências dessa bela época. Um padrão, por exemplo, que nós tínhamos de sociedade aqui no Brasil, um padrão a ser invejado, um padrão a ser desejado, era a sociedade francesa, durante o final do século XIX, ali na virada do Império para o início da Nova República. O padrão de vida europeu é desejado no mundo todo. Você vai ver isso depois da Primeira Guerra Mundial, só que não mais na Europa e nos Estados Unidos, com o modo de vida americano. Agora, o que é necessário a gente também destacar aqui, gente? As disputas imperialistas europeias. Quando eu falo das disputas imperialistas, antes de falar diretamente delas, eu preciso que você saiba que basicamente Inglaterra e França conviviam ali no século XIX de uma forma relativamente harmoniosa. Só que vai surgir uma terceira nação que ninguém esperava que fosse surgir da forma como surgiu, inclusive tirando o pedestal dessas duas nações, e vai criar um certo desequilíbrio, vai dar uma acirrada nas disputas que existiam. E que nação é essa? A Alemanha, o Império Alemão, ou como eu coloquei aqui embaixo, o Segundo Reich alemão. Como é que o Império Alemão surge? O Império Alemão é oficializado depois de uma derrota vergonhosa que a Prússia faz a França sofrer, O Império Alemão surge depois da vitória alemã, da vitória prussiana, na verdade, na Guerra Franco-Prussiana, que durou mais ou menos um ano, entre 1870 e 1871. Até hoje, os franceses procuram anotar a placa da jamanta prussiana que a atropelou. E dentro desse cenário, a Alemanha, que já eram, os reinos alemães já eram muito desenvolvidos tecnologicamente e industrialmente, agora eles vão ampliar os seus domínios. Porque agora não vai ter uma industriazinha pequena aqui no reino alemão, em outro reino germânico, outro reinozinho germânico, outrozinho germânico. Agora é tudo um país só. Então agora a Alemanha, o Império Alemão, o Segundo Reich, surge como uma grande potência econômica na Europa, balançando o pedestal de França e da Inglaterra. Então, ele se torna um fortíssimo adversário dessas duas nações. Esse desequilíbrio de forças, causados por uma Alemanha que surge batendo na cara da França numa guerra franco-prussiana, que ao contrário do que aconteceu com a Itália, que surgiu também como uma nação unificada, mas ficou quietinha, não fez mal a ninguém. A Alemanha, ela surge também com um parque industrial, como já falamos, muito interessante. E aí as disputas entre essas três potências europeias são disputas que vão para o campo econômico, vão para o campo político e, sobretudo, para o campo diplomático. Sempre que tinha uma disputa diplomática na Europa envolvendo as três nações, era sempre uma disputa muito complicada de se resolver. Sobretudo porque a diplomacia alemã, quando o Império Alemão surge, ela tem um objetivo: tornar uma nação industrialmente forte a ponto de poder competir com ingleses e franceses. E ingleses e franceses, que durante mais de 400 anos simplesmente não se suportavam, passaram a ter um inimigo em comum. E isso vai levar até o início do século XX a uma série de problemas que vão desembocar em vários antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Mas para falar
falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, a gente vai precisar de um outro vídeo. Portanto, espere o próximo vídeo e lembre-se, quarentena não é férias, a gente se vê lá nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial.